Bem, dando prosseguimento aqui, nós vamos ouvir agora a palestra do Oliveira Júnior, de João Pessoa, cujo tema é Geografia e Identidade. Oliveira Júnior é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Engenharia Urbana pela mesma instituição. Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, nas disciplinas de Projeto Arquitetônico e Desenho Urbano. Líder do escritório 7S34W Studio, onde desenvolve projetos de arquitetura e de desenho urbano. Premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, em 97, 2002 e 2009. Em 2003, venceu o concurso para o Museu do Lixo, organizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Ano passado, obteve o prêmio outorgado pela Associação Brasileira da Construção Metálica. Tem diversos trabalhos publicados em periódicos especializados, nacionais e internacionais. Em 2010, foi selecionado com outros 2 escritórios brasileiros para uma exposição de jovens arquitetos em Daejeon, Coreia do Sul. Então, eu chamaria aqui o Oliveira Júnior para proferir a palestra Geografia e Identidade. Boa noite. Gostaria de, em primeiro lugar, fazer a palavra, minhas palavras, a palavra de todos os palestrantes, elogiar a organização do evento. Está muito bacana o evento. Me sinto privilegiado, um prestígio muito grande estar aqui junto com profissionais que eu tanto admiro, tá certo? É um privilégio muito grande. Também está logo após da palestra do meu amigão aí do peito, Yuri Vital, um cara muito bacana, que recebeu a gente muito bem em São Paulo. Privilégio enorme, estar por aqui. Eu acho que esse encontro é muito oportuno, discutir a arquitetura latino-americana, trazer jovens arquitetos para discutir isso. Acho que multiplicar essa arquitetura nossa, eu acho que é uma coisa muito bacana, A minha palestra é sobre um recorte da produção, assim, eu acho que como todos, mostra um pouco do recorte da produção, e quando foi me pedido o título, para dar a palestra, então eu fiquei a pensar, qual o título que a gente daria a palestra, e como a nossa produção é muito calcada no nosso contexto, então eu fiquei pensando, que a arquitetura está muito ligada com a geografia. Então, assim, a construção de uma identidade é a partir de uma localização geográfica. Então, se a gente ia falar da nossa obra e tinha um contexto geográfico e a gente tinha esse conhecimento sobre esse contexto, então, eu acho que seria oportuno falar sobre a questão da geografia e da identidade, construção de uma identidade arquitetônica a partir de um contexto geográfico, das variáveis geográficas. Eu vou usar aquele lado de lá, porque eu tenho a impressão que o pessoal dali vê melhor do lado de cá. Para começar a discussão sobre a questão da geografia e da identidade, a partir da nossa produção arquitetônica, eu gostaria só de explicar um pouco, talvez alguns estejam aí pensando, refletindo o que é que significa o 7S34W. Então, eu queria explicar um pouco, que, na verdade, eu já estou na estrada já há algum tempo, já tem 20 anos, e eu já tive várias parcerias, assim como vários escritórios aqui, que já tiveram várias parcerias, vários arquitetos que entram, que saem. Então, ao longo dessa trajetória, já fiz vários trabalhos com vários colegas. E alguns trabalhos é um recorte dessa produção ao longo do tempo. E hoje a gente tem uma configuração diferente. E parece que é uma constante aí, essa questão de trabalhar, de que o arquiteto é um profissional único, aquele que faz o trabalho sozinho. Isso é uma coisa que parece que já, na verdade, é superada. Então, os trabalhos são feitos de forma coletiva e a gente precisava de um nome, nessa nova configuração, que pudesse representar essa coletividade. Porque, às vezes, o grupo é de um jeito, amanhã sai uma pessoa, depois entra outra, os estagiários estão sempre se renovando. Então, precisava de um nome que pudesse refletir um pouco dessa coletividade. E que também a gente pudesse definir um pouco de quem nós somos dentro desse contexto global.
Então, como criar um nome que pudesse representar uma identidade própria e que também pudesse ser reconhecido em qualquer lugar do mundo, já que a gente não trabalha para aqui, né? O nosso mercado, o nosso público não é mais o nosso local, né? Então, o nosso mercado é muito mais abrangente, né? O mundo. Então, um dia fui dormir, acordei com essa coisa, a gente tinha feito vários papos no escritório, e surgiu essa ideia, né? A localização geográfica, né? Onde eu estou, em que ponto do mundo eu estou, e que as pessoas pudessem reconhecer, através da nossa localização geográfica, que nós pertencemos a um local, que nós temos uma identidade própria, mas essa identidade própria, ela faz parte de um contexto maior, que é o planeta Terra. Então, a gente atribuiu o nome do escritório 7 graus sul, 34 graus oeste, que é a referência geográfica da nossa cidade. Então, não importa quem entra, quem sai, o nome é um nome coletivo, e quem quiser saber de nós, é só ir lá, ver a nossa cidade, vai saber um pouco da nossa cultura, das nossas variáveis geográficas. Então, esse foi o nome escolhido. Então, eu queria começar um pouco falando sobre essa questão, né, meio hegemônica, né? Eu mostrei o mapa do mundo, tem um sentido, né, que existe uma hegemonia, a gente está falando da América Latina, de uma identidade cultural, de uma inserção periférica. Então, o mapa, ele é um desenho político, né? Ele tem uma força política, ele não é criado à toa, né? O norte e o sul, você tem a linha do Equador, né? E você existe o norte e o sul, e tem essa ideia de que o norte está acima do sul, ou sobre o sul, ou superior ao sul. Então, tem essa ideia de que essa hegemonia através do mapa. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Opa. Aí, eu tive numa palestra de Fernando Lara, lá em João Pessoa, um cara extraordinário, fantástico, e ele me mostrou essa imagem, eu fiquei, mexeu muito com a minha cabeça, né? Essa imagem, né, o pessoal do Uruguai, aí, né, que é o Joaquim Torres Garcia, é um pintor que tinha essa força de querer afirmar uma identidade cultural, e tinha muito isso no trabalho dele, e em 43 ele fez essa pintura e deu uma mexida na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, o que é o norte, o que é o sul, a hegemonia, né? Se a Terra é um planeta e é uma esfera e está solta no espaço, então não existe essa coisa de em cima, de embaixo, então isso não existe. Então, ele inverteu essa lógica para que a gente pudesse olhar para a gente mesmo e dizer assim, nós não somos inferiores a ninguém, nós não somos quintal de ninguém, nós somos América Latina, nós temos uma identidade própria, e a gente precisa afirmar isso. E o engraçado é que eu pesquisando um pouco, né, mais sobre essa questão da identidade latino-americana, e eu encontro essa imagem aqui, que é da revista The Economist, que é uma revista americana, e 2010, quer dizer, mais de 50 anos depois, você tem uma revista americana que coloca a América Latina e inverte. Aí você fez, pô, o Joaquim Torres Garcia, valeu a pena o trabalho dele, né? Ele já preconizava isso, e isso está acontecendo agora, isso é muito bacana, e a gente tem que ter muito orgulho disso, que os americanos começam a ver a América Latina com a economia emergente, né? Então, pô, a gente passa o tempo todo da nossa vida, uma grande parte do tempo, né, como estudante, as referências nossas eram as referências da América do Norte e as referências da Europa. E a historiografia arquitetônica mostra isso, né? O que foi registrado é a produção da América do Norte e a produção da Europa. E a produção latino-americana? Onde é que fica? Então, a gente começa a pensar sobre isso, e eu acho que o momento que a gente passa agora, isso não é fruto do agora, isso é fruto de uma reflexão. Então, se o Joaquim Torres Garcia, já em 43, já pensava sobre isso, e a gente agora está vivendo esse momento, então a gente há de fazer um questionamento. Aí eu chamo aqui Sócrates, todo mundo conhece essa frase, ela é célebre, né? Então, quem assistiu o filme, vou fazer uma referência, que eu acho que é o filme paradigmático, que é Matrix, sabe que na hora que ele entra na sala para conversar com o oráculo, ele não tem muita certeza. O cara diz que ele é o cara, mas ele acha que ele não é o cara. Mas o cara acredita que ele é, né? O Morpheus acredita que ele é o cara, e ele acha que ele não é o cara. E ele vai conversar com o oráculo, que é uma pessoa qualquer, que poderia ser uma latino-americana. É uma negra, é uma minoria, e o oráculo é uma negra, é minoria, e não tem nada, não tem cara de que seja europeia, que seja americana. Então, ela poderia ser uma latino-americana. Ela diz para ele pergunta se ele é o cara, né?
se ele é o escolhido. Aí ela pergunta para ele o que é que ele acha. Né? E quando ele sai da sala, tem uma plaquinha, que eu observei bem, que é a frase só, conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que a gente está tentando fazer isso aqui, né? Se a gente não se conhecer, se a gente não olhar no espelho, se a gente não souber quem a gente não chega a lugar nenhum. Então, é importante que a gente se olhe no espelho e conheça a nós mesmos. Aí eu vou fundamentar, na verdade, a nossa produção. Tá certo? O que é que fundamenta a nossa produção? Esse contexto geográfico que para a gente é muito importante. Aí eu chamo o Aldo Rossi, e ele diz que locus é aquela relação singular, mas universal, que existe entre certa situação local e as construções que se encontram naquele lugar. Aí eu vou lá em Lamas, aí ele diz que sítio é a gênese e o potencial gerador das formas construídas pelo apontar de um traçado, pela expressão de um lugar. Aí eu vou trazer aqui um cara que eu acho que todo mundo que é da região aqui conhece, e quem não conhece vai ter o prazer de conhecer, que é um cara chamado Armando de Holanda. Na década de 70, Armando de Holanda é um arquiteto formado pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e ele fez uma dissertação de mestrado e refletiu sobre a nossa localização geográfica e criou um livro chamado Roteiro para Construir o Nordeste, que é o resumo, né, da tese de dissertação dele. E nesse livro dele, ele aponta algumas diretrizes que, se a gente que mora num local quente, seguisse, a gente faria uma arquitetura de qualidade. E são essas diretrizes que direcionam o nosso trabalho. Aí o Armando Holanda diz, trabalhemos no sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que seja uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível apropriação do nosso espaço. Então, na verdade, são essas coisas que fundamentam o nosso trabalho. Aí o Armando Holanda, ele diz assim, vamos criar uma sombra. Se a gente vive num local de clima muito agressivo, então estar sob uma sombra, abrigado, é muito importante. Aí ele fala, recuar as paredes. Que eu tenho visto aqui nas obras dos colegas, né, também um pouco dessas reflexões. Vazar os muros, né, que o Uri usa muito no trabalho dele, a questão do cobogó, né, da transparência, da permeabilidade. Proteger as janelas. Né, isso foi usado largamente, né, no movimento moderno. Abrir as portas, dialogar com a natureza, exterior e interior. Continuar o espaço. Né, a relação também com o espaço exterior, com a fluidez. Construir com pouco. Isso ficou muito claro no trabalho do Alborde, isso fica muito claro também no trabalho dos paulistas aí, a questão do concreto, do vidro, a economia de materiais e a relação dos materiais com a localidade, com a simbologia dos materiais e com a mão de obra disponível para fazer aquilo. E conviver com a natureza, que é aquela relação. A gente vive num local que a natureza é exuberante, a gente vive perto de mar, perto de rio, né, perto de matas, então essa relação com a natureza é importante. E construir frondoso, é que a construção dê a sensação de abrigo, de aconchego, de proteção. Então, são essas diretrizes que a gente busca para a gente poder construir o nosso trabalho.